gente! Hoje a gente está começando nosso segundo episódio do podcast Pode Contar. Hoje a gente vai vir com um tema atualíssimo, que é um dos assuntos que está no meio de todo mundo. Literalmente, o encontro das gerações. Gerações Y, Z, Alpha, Baby Boomers. Hoje a gente está com a nossa professora Grace. Professora Grace, dá uma introdução pra gente, se apresenta a nossa convidada, que é uma convidada especialíssima gente, também. é um prazer estar aqui, sou a professora Graciane, e eu vou apresentar hoje a nossa ilustríssima convidada hoje, a professora doutora Célia Maria Braga, professora da UFC, pesquisadora de sustentabilidade, de carreiras, enfim, ela é a autoridade no nosso tema de hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço a professora Graciane e a professora Tícia, em nome da Universidade do Rio Grande, pelo grande convite que eu recebi para participar desse momento com vocês. É sempre muito importante a gente estar conversando sobre essa temática das gerações no mercado de trabalho. Professora Célia, geração X, Y, Z, Alfa, mas cada um tem um jeitinho, cada um tem o seu jeito, cada um tem um jeito diferente de pensar, de trabalhar, de se relacionar. E quando tudo isso se mistura, pode dar muito certo ou pode dar um choque muito grande, né? Bom, a gente vê muita gente usando esse termo como Baby Boom, as gerações. Mas no fundo o que realmente define uma geração é somente a data? Características? Pode explicar pra gente, por favor? É assim, as gerações, elas são classificadas, cientificamente a partir de um conjunto de características. Essas características, elas são pessoais, que se tornam sociais, porque é um grande grupo de pessoas que vão definir essas características, e também elas vão ser levadas ao mercado e ao ambiente de trabalho. Também vão se tornar culturais, né? Então, quando há essa transição, o que as pesquisas revelaram, principalmente nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos e na Europa? Que essas transições de gerações, elas se davam em média num prazo de cada 21 anos e que essas situações, elas ocorriam principalmente quando ocorriam crises. Essas crises podem ser crises sociais ou crises econômicas, financeiras, políticas. E elas variam de país para país, mas há um conjunto de crises mundiais que foram consideradas para definir essas gerações. A primeira geração que você falou é uma geração que surgiu, que é a Baby Boomers. Ela surgiu a partir pós-Primeira Grande Guerra Mundial. Quer dizer, nós estávamos no meio da Segunda Grande Guerra Mundial, foi ali 40, 43, né? E foi até 1964. Então, essa geração, ela é resultado desse período de crise mundial que foi vivido. Na guerra, né? Isso. E assim, é bem interessante porque cada geração, né, como a Bebê estava falando aí, tem essas características, né? Então, assim, hoje em dia a gente já está... Quantas gerações que a gente está falando, se a gente for considerar e começar a contar dessas Baby Boomers, né? Que são dessa época aí do pós-guerra. Porque eu acho que Baby Boomers, né? Veio o professor Graciane, nós somos fruto dos Baby Boomers, né? Acho que são os pais, Os pais são os Baby Boomers. Então nós somos os, vamos dizer assim, quase que o contraponto, talvez, dos Baby Boomers. Essas gerações, quantas gerações, vamos dizer assim, até hoje, essa teoria, esses estudiosos que a cada 21 anos observam essas mudanças, o que a gente já tem hoje de observar? Hoje em dia, nós vemos, assim, o que se vê como a tecnologia ela influenciou em tudo. Inclusive no prazo das classificações das novas gerações. Então, depois dos Baby Boomers, nós vamos ter as gerações X, da qual eu participo com muito orgulho. É uma geração que ela tem um período de 1965 a 1980. Essa geração
ela tem uma característica que ela vem confrontar algumas coisas da Baby Boomers, principalmente porque a Baby Boomers ela foi uma geração pós-guerra. E pós 2 grandes guerras mundiais, ela se estendeu a isso. O que acontece nesse período? As pessoas, elas trabalhavam pelo regime praticamente de trabalho escravo. Então, uma característica dos Baby Boomers era que eles trabalhavam demais, com uma carga horária muito intensa. Eles tinham pouco tempo para a sua família, para o seu crescimento pessoal. Nesse tempo não se falava em férias, não se falava em viagens, né? Nesse tempo, as pessoas eram focadas em desafio, eram workaholics, né? O que essa nova geração, que é a geração X, ela vem justamente fazer contraponto a isso. Foi aí onde começou esse período em que as pessoas começaram a buscar um equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal, né? Então, isso aí veio a se consolidar na geração Y, que é a geração que veio depois, a geração de 81 a 2005, que é também conhecida como millennials, né? Pessoal, não façam as contas, não tem realização, tá terminantemente proibido. Essa geração, né, diferente da minha geração, que é uma geração analógica, né? A minha geração, eu digo que nós somos uma geração que é muito difícil surgir hoje em dia uma geração como a geração que eu vivi, a geração X. Por quê? Porque nós saímos de uma máquina de datilografar, né? Nós saímos dessa máquina de datilografar mecânica para uma máquina de datilografar elétrica e nós entramos na era da computação. Então, nós passamos por toda essa transição. Enquanto, né, que a geração dos millennials, a geração Y, ela já é uma geração voltada para a tecnologia, para a internet, né? A minha geração, ela estava lá o quê? Nos países desenvolvidos, estavam à frente. Mas aqui no Brasil, não, nós só viemos a ter acesso a celular, a laptop, né, durante a geração Y. Então, a transição dessa geração é uma transição muito importante, né? Mas a geração Y, ela não nasceu com essa concepção tecnológica. Ela veio adquirir isso da pré-adolescência para a adolescência. Eu lembro que eu, com 2 anos, eu tinha celular já. Não, 2 anos daquele de abrir e fechar. 2 anos, a gente De abrir e fechar. na mesa, até o momento, nós temos então aqui 3 gerações. 3 gerações distintas. Y e Z. Então, VV já está dizendo, tive acesso A questão de celular, mesmo aquele de abrir e fechar, mas com 2 anos. 2 anos. Com 2 A anos. gente foi pegar a adolescência. Adolescência, eu lembro do papai com um tijolão. Era o tijolão. E era muito chique. Era chique demais você andar com aquele pendurado na cintura, minha filha, você estava causando. Eu tive o 6º celular do estado do Ceará registrado na TIM. Olha aí. Gente, a gente tá falando com uma pessoa que teve 6. Meu Deus! Mas, gente, realmente é uma diferença de geração, porque eu nasci com acesso à questão do celular. Ainda não tinha internet, ainda, tipo, você ainda usava aquele chipzinho no negocinho assim, mas é uma diferença. Não tinha essa comunicação via zap, era só mensagem. Pra gente, a gente ainda pegou, quer dizer, a professora Célia, ela tá falando num tempo, e é interessante isso, porque a gente tá falando num tempo em que até a questão da tempestividade, eu acho que um aspecto que pegou muito a mudança de geracional é a tempestividade. A noção de tempestividade para a professora Célia é uma, para mim, para a professora Graciane é outra, e para vocês é como se a gente estivesse falando de 30 segundos, 10 segundos é que a gente estivesse falando de 1 segundo. Papai e mamãe, até brincar, dizendo assim,
Se papai e mamãe se atrasasse, a gente só ia se preocupar depois de 2, 3 horas e olhe lá, porque podia ser um ônibus que deu problema. Hoje em dia, se você não responde um WhatsApp, você já pensa, Você morreu, foi assaltado. Deu ele vai acontecer alguma coisa. Questão de. Hoje em dia é muito normal a gente ter até 4 tipos de gerações trabalhando juntas em um ambiente de trabalho. Isso pode ser um desafio muito grande, mas também pode ser uma riqueza. Na prática, como que a senhora acha que funciona na prática com as 4 gerações? Pronto. Aí, com essa transição, né, no ambiente de trabalho, o que nós temos? Uma geração Y multidisciplinar e transdisciplinar. Por quê? Porque ela migrou, não nasceu na época da tecnologia, mas ela entrou na tecnologia muito cedo. Mas, por outro lado, ela tem o comportamento humano das pessoas da geração X, né? Então, as pessoas da geração Y, elas passaram por esse processo de transição que hoje em dia, para a geração Z, é bastante complicado isso, né? Porque eles vivenciaram esse apelo de trabalho em equipe, intensivo, porque nós tínhamos uma horizontalização. A minha geração, ela viveu uma transição. O modelo de guerra era vertical. E o modelo democrático da década de 80, ele se tornou horizontal. Então, o que é que favoreceu muito isso? Principalmente o trabalho em equipe. E a geração Y, ela tem essa capacidade que ela adquiriu no processo de transição entre uma geração e outra, como eu falei para vocês, né? Então, a geração Y, ela tem essa capacidade de multidisciplinaridade. Quando nós entramos na geração Z, né, que é prioritariamente a geração que está hoje no mercado de trabalho, essa geração ela entrou no mercado de trabalho em 2017, principalmente, por quê? Porque ela nasceu a partir de 2006 e até 2010. A expectativa que a gente tem é que ao final do ano de 2025 nós tenhamos no mercado de trabalho 27% de pessoas da geração Z já ocupando esse mercado de trabalho. E as últimas pessoas dessa geração que estarão adentrando com força total no mercado de trabalho, a perspectiva é 2029 e 2030. Essa geração, ela é uma geração que já está naquele momento de tecnologia. Ela nasceu na tecnologia, ela tem a infância dela na tecnologia, então ela tem um comportamento diferente da geração Y. Que comportamento é esse? Ela vai ter um comportamento mais individualista. E isso tem a ver com o quê? Com essa relação com a tecnologia desde a infância, né? Isso aí faz com que a geração Z ela se destaque em áreas onde você tem um uso intenso de tecnologia e menos relacionamento pessoal, né? Exatamente. Então, na nossa época, né, a gente tem exatamente isso. Na infância, nós brincávamos em roda, em grupo. A gente tinha que saber lidar com um coleguinha. Uma coleguinha, dividir o seu brinquedo. Então, A gente foi ver a tecnologia lá na adolescência. No final da adolescência, quase. E a tecnologia é algo que responde muito, tipo, aos seus desejos. Porque, tipo, quando você lida como a professora Grace está falando, quando você lida com essa multiplicidade de pessoas, você não sabe que o outro vai reagir. Sim. Mas a tecnologia, ela responde aos teus comandos. Então, você acessa a brincadeira que você quer, você começa... Você usa o chat GPT, ele começa a falar... Então, descobrimos o motivo dos seminários, não foi, professor? E até a relação interpessoal, a gente consegue ter mais empatia e lidar com o próximo. E assim, exatamente, e eu acho que o que a professora Célia está colocando é um aspecto que eu não tinha pensado, assim, apesar de já ter visto, mas assim, que faz total sentido. Quer dizer, a gente tem uma geração aqui que está meio que numa faixa limbo, pegando um pouco
aí do pessoal que tinha um trabalho árduo, muito grande de equipe, A parte analógica e entrando nessa parte, e estamos lidando, enquanto professores, com uma geração altamente conectada. E aí a pergunta, né, bebê? E aí é os seminários. Aí vamos voltar aos seminários, aproveitando, queridos alunos, e vocês achem muito os seus professores, mas é um pensamento altamente justificado aqui cientificamente. Quer dizer, vocês já vão ter uma habilidade natural tecnológica. Então, cabe a nós incentivarmos o quê? As habilidades que vocês não tiveram acesso natural. Porque não foi porque vocês pediram, era o ambiente que já estava assim. Vocês responderam ao ambiente. Então, a gente tem que proporcionar isso a vocês, porque nem sempre o mercado de trabalho, como a professora Célia está bem colocando, vai ser só campo de tecnologia. Vocês vão ter que se relacionar. E aí, trabalhar esse varejo, né? É algo que exatamente isso. Trabalhar em equipe, trabalhar em projetos, trabalhar em conjunto. Não tem como trabalhar somente individual. Sempre um acaba dependendo do trabalho do coleguinha, o trabalho do coleguinha é seu, né? Conhecimento interdisciplinar. Não é que você tem que saber todas as áreas. É exatamente ligar com o outro que também é de outras as áreas e assim fazer uma unidade. Bebê, pergunta, agora já saindo um pouco. Você, enquanto que é dessa geração, assim, que é um grande foco, acho que enquanto professora, né, que a gente lida, fez mais sentido, talvez, toda essa compreensão de que é algo construído, não é algo, vamos dizer assim, colocar, não pode porque você é da geração tal, e como se fosse um rótulo, né? É uma construção. Não houve uma opção para vocês, né? Assim, é como a gente acabou falando, tipo, eu já nasci com a questão do celular ali, vocês tiveram toda essa transição, a geração da doutora Célia, da professora Célia, fez pegou todo um trâmite, então cada um respondeu de acordo com o que cabia assim naquele momento. Vocês brincaram na época do anel. Minha mãe me fala muito da época do anel. Eu desconheço essa brincadeira. Eu não gostava muito, não, porque eu sou agitada. Minha mãe fala muito da época do anel. Eu lembro do laptop da Xuxa. Laptop da Xuxa. Eu já lembro do laptop. Eu já lembro da questão do laptop da Xuxa. Então, assim, ajudou muito a gente a questão da tecnologia em si, de a gente crescer com isso. Tem algumas facilidades, não que a gente não apanhe para a tecnologia, que de vez em quando a gente dá uma apanhada, mas ajudou muito. Agora, realmente, a questão de ser mais individualista, você consegue perceber, até mesmo, tipo, nas salas de aula. Tipo, nas salas de aula, todo mundo tá ali no seu cantinho e tudo, ou faz uma amizade aqui, faz uma amizade ali, cada um fica no seu canto, e olha, nós fizemos amizade. Exemplo, os meninos dos bastidores, eles estão da minha turma há um tempo já, mas eu consegui ter um contato com eles somente agora. Inclusive, os meninos dos bastidores. Obrigada, minha Obrigada. Então, é realmente a questão de ser mais individualista, de ser mais focado, vou fazer o meu. Se o coleguinha não fizer o dele, um beijo, coleguinha, o problema é seu. Mas e assim, é bom ressaltar aqui que enquanto a gente está falando, quando a gente usa esse termo individualista, não é na forma de um termo de egoísmo, é a forma de descrição. É como se eu descrever esse copo. Esse copo como é? Ele é branco, tem uma imagem, isso. Nós estamos aqui entrando no juízo de valor do individualismo. É um ponto apenas de comportamento. Aquela pessoa, ela tem um comportamento onde ela se sente mais à vontade trabalhando sozinha. Né? Eu amo. Por mim, eu lido com os clientes. Eu sou financeira, mas eu amo estar na minha salinha com o meu computador, com o meu fone, sem precisar dar um ar com ninguém. Olha, pelo menos você já gosta de trabalhar com a equipe aqui. Mesmo que cada um fazendo, mas um do lado do outro, assim. Eu compartilho da professora Graciane. Eu gosto de fazer o trabalho sozinho, gosto, não tem problema não. Eu consigo transitar, mas se eu fosse colocar assim, eventualmente eu gosto nem que seja um ser vivo ali do meu lado, porque eu não falo de ser na sala. Mas eu gosto de ter ótimo. Criatura respirando ar, além do Vamos compartilhar as alegrias e a ansiedade aqui do trabalho. Pois eu amo botar o meu fone e ficar assim, ó, bem humildezinho com os meus númerozinhos, sem precisar falar com ninguém. Mas é muito interessante isso. Assim, o que a professora Célia colocou caiu como uma luva, porque é fato. Essa é a questão que a senhora está falando. Agora, voltando à questão. Então, em termos de desafios e oportunidades,
poderia ser esse individualismo uma característica tanto de desafio, mas também para algum tipo de segmento, algo que é uma vantagem. Que é uma potência. Mas o mercado, né, de um modo geral, trazendo para o contexto da contabilidade, né, nesse aspecto, o mercado, vou falar aqui do mercado contábil do estado do Ceará, que é onde nós trabalhamos com pesquisa, o mercado, ele pede muito que as universidades façam esse investimento em desenvolver algumas habilidades e competências. Os discentes, eles gostariam muito que desde um estágio supervisionado, os discentes eles já tivessem essa capacidade de ter proatividade. E essa proatividade ela está muito relacionada justamente com o trabalho em equipe, não é? A outra questão é a capacidade para resolver problemas. E nós não resolvemos problemas sozinhos, né? Nós só resolvemos problemas em grupo, né? A outra questão é a aceitação de feedback. Muitas vezes, a pessoa, quando ela está trabalhando sozinha, né? Ela trabalha sozinha, para ela é muito cômodo, porque o feedback é dela mesma. No momento em que você está trabalhando em equipe, que você está trabalhando em grupo, você vai ter que receber o feedback de uma pessoa. E aí, nesse contexto, é importante a gente ressaltar uma coisa muito importante que as empresas questionam muito. É que as pessoas, né, elas confundem o feedback com uma reclamação, né? E o feedback, ele não é uma reclamação. O feedback é um elemento de construção do indivíduo ou profissional. Portanto, ele é um sistema de autoavaliação. Quando uma pessoa lhe dá um feedback, é na expectativa de que você se autoavalie e se reposicione. E não que você vá responder àquela pessoa, né? Então, porque quando você está respondendo, você está considerando aquilo ali como uma agressão, como uma coisa pessoal, às vezes defensiva, uma postura defensiva. Muito bem, professora. E não é isso, não é essa a realidade. As outras questões que eles colocam nesses aspectos aí, que é muito interessante, essa questão aí da colocação do trabalho, dos seminários, né, que foram bem colocados aqui pela professora Tícia e pela professora Grace, é a questão de que é muito importante para o mercado de trabalho você ter networking. Sim. E aí, o primeiro momento que você tem para realizar o seu networking é dentro da sua sala de aula. Porque no futuro, aquelas pessoas, cada uma delas vão ocupar uma função. Quer dizer, a professora Grace foi minha bolsista na universidade. Né? A professora Tícia foi minha aluna. Então, isso aqui que nós estamos realizando hoje é graças ao networking. Né? É graças a esse relacionamento. Então, isso é muito importante para o mercado de trabalho. Uma pessoa está numa empresa, ela pode indicar você, né? Pode fechar uma parceria, fazer um negócio. Isso é muito importante, né? Fazer esse tipo de relacionamento. A outra coisa que é importante também, sobre o aspecto dos seminários, né? Que é uma metodologia de ensino de uma forma muito importante, porque ela é uma que a gente chama de metodologia de ensino ativa. Ela faz com que o discente seja proativo, o discente busque o conhecimento. São dois elementos que o mercado procura muito, que são pessoas que tenham habilidades de comunicação. E quando eu estou falando de habilidade de comunicação, eu estou falando de habilidade de comunicação oral, eu estou falando de habilidade de comunicação escrita, eu estou falando de habilidade de comunicação até em forma de elaborar e-mails, né? Então, uma vez uma supervisora de um discente,
ela me ligou porque ela estava com uma dificuldade, né? Para contratar profissionais. Por quê? Porque as pessoas estão com muita dificuldade na língua portuguesa, né? Graças a gente tem essa ajuda da inteligência artificial, né? Que faz toda a acentuação. Agora também tem a inteligência artificial, né? No Excel, no Word, né? Nos e-mails. Mas não é só aquela correção pontual do texto. É a própria forma da pessoa se expressar. É uma apresentação, é um seminário. Uma dúvida até mesmo assim, pessoal, a questão que engloba até mesmo a questão dos seminários. Sempre as professoras ou o professor, sempre fica uma pessoa diz, o grupo escolhe um representante, escolhe um líder. E aí, eu cheguei até a ver recentemente uma publicação que informava que hoje a minha geração não quer ser líder. Não quer ser líder. Porque existe, uma vez eu estava também sobre isso, li porque muitas vezes eles associam essa questão da liderança com um aspecto que eles carregam, não vou dizer que, vamos dizer assim, de um estigma daqueles líderes, né? Que são os workaholics, que são aqueles que trabalhavam muito, que aí tem um peso, um fardo, e aí adentra até aquela, que a gente vai falar um pouquinho mais também, senão vou dar spoiler, que é a questão do conceito do que é considerado felicidade. Não adentra tanto, vamos dizer, as prioridades e aquilo que a pessoa almeja. Leva. E eu acho que isso tudo no seminário, quando se coloca, e eu acho um negócio essencial aqui, vamos ver a professora Sara colocou quando ela estava falando, mas além de todas essas formas de comunicação que ela ressaltou, que é a oralidade, a oratória. Aí a oratória, gente, não é só falar as palavras claramente, não. É a construção, é a postura, a forma que você se projeta, a forma que você projeta a sua voz, a forma que você usa os termos e os pronomes de tratamento. Hoje em dia eu vejo muito a perda do uso dos pronomes de tratamento. E é essencial ainda, né, por mais que ela possa parecer, é muito importante você saber usar os pronomes de tratamento, a imposição da voz, mas principalmente algo que é importante, dress code. Mas você vê que esse nível de liderança está muito interligado com outros elementos. Todos interligado, trabalho de inteligência artificial, aceitar o feedback, ter pensamento crítico. São várias características que está atrelado também ao líder, porque a liderança, por isso, a visão é apagada, mas na verdade ser líder é aquele que exatamente tem todos os elementos, empatia, saber motivar, ter autoconfiança, saber comunicação, ter criatividade e saber motivar o outro. E resolver problemas. Mas não sozinho, mas em equipe. E assim, é muito interessante isso, porque se a gente for pensar, os pontos aqui que foram colocados dessas habilidades esperadas pelo mercado de trabalho, todas elas têm quase que um núcleo meio que em comum. Elas são interdependentes, mas se relacionam totalmente. Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante é a questão da oratória, como a professora falou, questão desse uso, saber usar os emojis, é essencial. Hoje em dia a comunicação por emoji, não vamos negar isso, né? Vamos ser hipócritas, figurinha. Mas a gente também tem que conhecer o básico. Então, assim, a gente tem que dizer assim, eu sei usar isso, mas se eu precisar retroceder e voltar, eu vou saber usar. Né? Eu vou saber usar o português direitinho. Se virar de todo jeito, porque uma coisa é você, como a professora Célia falou, uma coisa é um e-mail, você tá ali, uma acentuação, um negócio. Outra coisa é você ir lá, fazer uma apresentação para uma equipe, apresentar um balanço, uma DRE. E essas oportunidades da sala de aula é exatamente a oportunidade do erro. Sim. É o momento essencial para o erro. É lá onde o aluno tem que fazer todas as suas derrapagens, todos os seus treinamentos, para não fazer isso lá no ambiente de trabalho. Não chegar com o dress code, a pessoa, hoje tem uma apresentação. Hoje uma mais ajeitadinha. E assim, não é questão, é porque até aqui no ambiente a gente percebe isso. O professor de contabilidade e finanças, ele se distingue do professor que é de psicologia e de educação física. A gente conhece isso. Estudante de direito, você sabe que é estudante de direito? É psicologia, que é educação física. Muitas vezes a gente vê o pessoal já ali com a roupa, né, que é o jaleco. Então, tudo faz parte da instrumentalização das profissões. Então, muitas vezes esse ambiente, que às vezes é colocado, o seminário, nossa, não quero fazer o seminário, mas é um ambiente de erro.
é um ambiente de erro, de aprendizado, de aproveitar aquele ambiente para destravar, para usar o meu tom de voz. Eu falo rápido, eu falo devagar. Fazer o network. O network, né? Então, assim, é muito importante toda essa parte. E falando do mercado de trabalho, para a gente não perder o fio de meada, né? Então, que a gente estava falando das situações, dessas habilidades. Hoje em dia, então, é possível, a senhora acha, nesse estudo, dessa pesquisa que a senhora tem visto, que existe, então, como conciliar? É algo, ou realmente são gerações que vão ficar ali colidindo, mas ou é possível aproveitar o melhor de cada um desses grupos? Não, a percepção da transição entre as gerações, ela não tem essa visão de conflito, né? O que há é uma percepção de diversidade. A geração X não é igual à geração Y, a geração Y não é igual à geração Z. São gerações distintas, cada uma tem as suas características. Elas vão entrar no mercado de trabalho juntas. Claro que no primeiro momento vai existir esse confronto entre essas características, mas o mercado de trabalho, de um modo geral, ele é muito consciente dessas características e de como as empresas, principalmente a parte de gestão de pessoas, estão atuando dentro dessas empresas para gerar os melhores resultados, aproveitando aquilo que há de melhor em cada geração. Porque tanto a geração X e Y pode ensinar para a geração Z, como vice-versa. Então, cada geração vai ter a sua oportunidade de trocar esse conhecimento. E é claro que a expectativa das empresas é ganhar resultados melhores de capital intelectual com essa interação entre as gerações. Essa é a principal perspectiva das empresas, né? Agora, na contabilidade, tem uma outra situação aí que é bem interessante, que são a das competências técnicas, né? Que é a questão dos conhecimentos. Por quê? Porque a geração Z, ela nasceu na era da tecnologia, mas a geração Z, ela tem uma diferença em relação à geração Y. É que a geração Y, ela é acostumada a ler longos textos e textos complexos. Enquanto que a geração Z, ela nasceu na era das redes sociais e, portanto, é uma geração que gosta de ler textos curtos. Gosta só de um resumão. Isso. E o que vai acontecer? Quando eu tenho agora uma transição tributária nacional, onde eu tenho leis com infinitos números de artigos, parágrafos, incisos e mais coisa que fulano concorda, fulano discorda, o outro muito pelo contrário, onde eu vou ter que ler isso nas linhas, nas entrelinhas, nos artigos e nos verbos. Então, esse é um aspecto, né, que há essa expectativa de que com a entrada da geração Z no mercado de trabalho, ela aproveite esse conhecimento que a geração Y tem e vá compartilhar desse conhecimento, desse aprendizado. Né? Por quê? Porque vocês nasceram, como disse a professora Tissa, não é culpa de ninguém eu ter nascido numa geração, ela noutra, você noutra e a professora Grace noutra, né? O fato é que toda geração vai ter virtudes e limitações, né? Então, esse elemento aí, um ótimo nível de leitura de normas e assuntos correlatos. Você vê aí, ó, que o primeiro conhecimento é sobre a área de tecnologia, é a tecnologia mínima. E em seguida, já se entra na profissão contábil com essa perspectiva.
Por quê? Porque é essencial na contabilidade a normalização. Ela muda a uma velocidade, né, que só a inteligência artificial para acompanhar isso. Além da nossa geração, a geração alfa, né, que é depois da nossa geração alfa, ela já vem crescendo no mundo de inteligência artificial, de rede social, de velocidade, que para eles isso é normal, é o novo normal. O que a gente consegue esperar da geração alfa no mercado de trabalho? A geração alfa, ela é uma geração tão tecnológica que, para você ter ideia, enquanto as outras gerações passaram 21 anos, né? A geração alfa ela já saiu ali de 2011 para 2024. Já é a geração alfa. Já? Quer dizer, hoje, as crianças que nasceram em 2025, elas já são a geração beta. Nós já dizemos que a internet é a chupeta dela. Entendeu? Por quê? Porque é uma geração, a geração alfa, ela está tendo contato hoje em dia com praticamente 9 anos, 10, 12 anos de idade aí, ela está tendo contato, né, com essa tecnologia, com a inteligência artificial. Mas a geração beta, ela já vai nascer dentro de um algoritmo. Ela já vai nascer dentro dessa tecnologia. Então, a geração alfa, ela não consegue ter um pensamento linear, né? O pensamento dela é muito fluido. Por quê? Por conta desse convívio muito cedo com a inteligência artificial, com a tecnologia de um modo geral. Então, essa geração, a perspectiva dela é uma perspectiva de crescimento exponencial. Por quê? Porque ela já vai administrar o próprio aprendizado dela. Né? Porque ela já está aprendendo de uma forma diferente de todas as outras gerações. Enquanto a minha geração estava lá, com um livro, para ler, para poder estudar e tal, não sei o quê, né? Na geração da Grace, da Tícia, já era uma transparência, já era um PowerPoint, né? E tal. E hoje em dia nós já estamos no Power BI, né? Então, quer dizer, é uma evolução rápida, tá certo? Agora, qual vai ser o grande desafio da geração alfa? O grande desafio da geração alfa de aprendizado vai ser humano. Por quê? Porque ela desenvolve rapidamente o lado do cérebro que trata sobre lógica. Mas estudos de pesquisadores espanhóis relatam que há um atrofiamento do lado do cérebro que está relacionado às relações humanas. Então, países hoje em dia, como a Finlândia, né, a Inglaterra, alguns países até da Europa, de um modo geral, eles já estão proibindo as crianças de usarem celular, essa nova geração, até os 7 anos de idade. Que é uma idade, vamos dizer assim, está em desenvolvimento. O cérebro está em desenvolvimento. Então, eles perceberam que isso está sendo gerado. E aí, se hoje nós estamos fazendo um trabalho de transição de uma geração Y para uma geração Z, em busca de humanidade, em busca de sensibilidade, em busca do outro, de empatia, em busca de inteligência emocional, as empresas nunca falaram tanto nisso. Eu quero contratar uma pessoa. Aí, quando você chega na entrevista, a entrevista não é sobre o conhecimento técnico. Não, eu pressuponho que você tem um conhecimento técnico. Eu quero comprar a tua inteligência emocional.
Então, essas duas gerações, a geração alfa e a geração beta, serão desafiadas por conta dessa condição em que eles nasceram. Eu acho que não é só a geração deles, assim, que vai ser a gente, né? Enquanto a gente vai passar por isso, né? Porque a gente vão ser os nossos alunos em algum momento. E aí, qual vai ser o nosso desafio da educação, professora Célia? Porque, assim, a gente está no ambiente universitário, tá? E aquela geração, assim, quais as mudanças que vão chamar a atenção? O que a gente pode fazer? Como é que ele se adapta a essas transições de geração? Da Z, que é agora vai vir a alfa, e depois vai vir essa beta. Como é que a educação vai contribuir, vai lidar com tudo isso? Você me fez, professora Grace, a pergunta de 1 bilhão do Luciano Huck. Será que... A pergunta de 1 bilhão do Luciano Huck. Será que realmente é um grande desafio do século, né? Porque nós estamos vivendo... Hoje eu já vivencio isso. Hoje eu tenho 86% da minha sala de aula na geração Z e apenas 34%, 24%, 14%, né, dentro desse contexto da geração Y. É uma geração que já está dentro do mercado de trabalho, porque eu trabalho dando aula para os alunos de estágio supervisionado. Então, essas pessoas elas já têm uma experiência profissional, ou porque tem estágio, ou porque tem emprego, elas já vivenciaram o ambiente acadêmico e agora elas já estão no ambiente profissional. Então, elas já estão vivendo o grande triângulo do crescimento humano, que eu chamo, que é o pessoal, o profissional, aliado com o social dentro da academia e dentro do trabalho. Esse triângulo ele tem que ter um equilíbrio para quê? Para te proporcionar um estado de felicidade. As pessoas falam em felicidade no trabalho, felicidade na vida. Eu acho que, na minha posição, a felicidade é algo extremamente subjetivo. É uma coisa que se constrói um estado de felicidade para cada pessoa. Porque cada um tem a sua percepção do que é ser feliz. Tem filósofos, né? Eu já vi alguns filósofos dizendo que você só sabe se você é feliz se você se tornar infeliz, né? Então eu vejo pessoas assim que passaram por grandes crises emocionais. A pessoa não se achava uma pessoa feliz. De repente ela teve uma doença terrível, né? E ela descobriu o quanto ela era feliz e não percebia. Então, essa perspectiva da felicidade é uma coisa muito importante. Até porque no trabalho, você passa mais tempo, às vezes, do que na tua casa. Sim. E aí você leva uma troca. Aquilo que você vivencia dentro do seu lar, você leva para o seu trabalho. Aquilo que você vivencia no seu trabalho, você leva para dentro da sua casa. Você não é um robô autômato, você tem sentimentos. Então, isso é uma situação inevitável para o indivíduo. Isso aí se torna muito importante. E dentro da sala de aula, eu procuro com essas pesquisas justamente o quê? Orientar o meu aluno a fazer um plano de carreira, a preparar um plano de carreira. Esse plano de carreira, ele tem um planejamento estratégico, né? Nós consideramos em 5 anos, um planejamento tático, que nós consideramos em 2 anos, e um planejamento operacional, que nós consideramos em 1 ano. O pessoal da administração, as etapas e as fases de planejamento sendo aplicadas aí na perspectiva pessoal, na construção de carreira. Isso. E o meu discente, ele vai preparar o plano de carreira dele, claro que é uma atividade individual, cada um prepara o seu plano de carreira, e depois, não é sob pressão, é um convite, eu convido o aluno a fazer o plano de carreira dele comigo. E eu faço uma entrevista individual e um acompanhamento. Com isso, eu já tenho alunos que já fizeram mestrado em outros países,
né? Nós temos alunos hoje que já mudaram até de carreira, mudaram de áreas, por conta justamente de quê? Por conta desse processo do plano de carreira. Então, se o discente ele está hoje numa condição e ele me diz assim, professora, hoje eu estou na área financeira, mas eu gostaria de ir para a área de auditoria, né? Então eu vou ver o que esse aluno precisa fazer, qual a formação, habilidades e competências que ele precisa desenvolver para alcançar esse objetivo dele. E às vezes o aluno diz, olha, professora, eu estou aqui, eu quero ir para uma empresa de auditoria, mas essa empresa de auditoria que eu vou, o meu interesse é ir trabalhar nessa empresa de auditoria na Suíça. Então, lá no meu tático, eu já vou no operacional aqui, dizendo, ó, pois então vamos lá, vamos estudar alemão, que é isso que você vai falar lá na Suíça. Então, nós já vamos fazendo esse trabalho de formação, de auxílio, né, de apoio ao discente, para que ele possa fazer essa evolução, tanto no ambiente do estágio como no ambiente profissional. Então, as gerações estão juntas e misturadas, né? Mas nós temos que fazer essa uniformização de procedimentos e procurar, através de quê? Das nossas metodologias de ensino, né? Encontrar uma solução para ajudar os nossos discentes a alcançar isso, que é justamente o que vocês já estão fazendo aqui. Né? Eu acho até que quando a gente idealizou o podcast, já é uma forma da gente se aproximar de como a nova geração estão assim, aderindo a essas tecnologias, que é essa forma do consumo desses conteúdos, né? Que é uma forma mais objetiva, uma forma mais dinâmica, uma forma mais leve, mas que entrega também algum tipo. Mas principalmente, eu acho que não adianta o formador ele ter consciência de todas as características de geração, mas eu acho que principalmente quem está na outra ponta também, de quanto receptor dessa informação, porque vai de encontro exatamente com o que a senhora está falando, professora Célia, com a questão do feedback. Porque se não houver aquela humildade de dizer a minha geração, então o conhecimento ele tem que trazer para a gente essa humildade de dizer a minha geração, ela tem essa limitação. Por exemplo, a gente estava fazendo aqui, passando perrengue, e lógico, o pessoal da outra geração, que são os nossos alunos, vieram e deram aquele suporte e fizeram de forma mais rápida, com mais tranquilidade, do que a gente estava fazendo. Então, mas se a gente não tiver essa humildade de reconhecer a minha limitação enquanto geração, não é algo que eu escolhi, é algo contextual, praticamente ambiental, é isso. E se o outro também, aí no caso, vamos colocar aqui, formador, né? Uma posição do que está buscando conhecimento também não tiver, eu quero isso, eu quero esse objetivo de vida, eu quero ir para a Suíça. E se está me dizendo, esse feedback é o que eu tenho, como a professora bem colocou, o feedback que eu tenho é, você precisa aprender alemão, você precisa ler mais sobre a auditoria, isso, e você não tiver a humildade de dizer, esse feedback não está me ofendendo, ele está tentando me colocar numa posição em que eu possa alcançar aquilo. Isso parte da construção de quê? De ter a consciência de que precisa se trabalhar habilidades, desenvolver habilidades, vamos dizer, soft skills, essas habilidades contextuais, competências específicas. Então, é uma mão de dupla, como a professora colocou. A questão de vocês, de reconhecer, e a questão da nossa geração da proatividade de... Não, chega, deixa eu vir aqui, é assim, senta aqui, vamos lá. Questão da proatividade da nossa geração de chegar e prestar esse suporte mais tecnológico, né, da limitação da geração, e a questão de reconhecer. Então, tipo, também é a questão da proatividade, que é algo que precisa da... É uma mão de dupla, né? Isso. Tipo assim, né?
você é proativo, ou então você recebe, mas também você dá. Então tem sempre essa troca. Sim. Troca. Exatamente o que você tem de melhor vai passando para mim e vice-versa. Por exemplo, porque eu não sei tecnologia muito, aprendo muito, mas ó, ali o Gabriel melhorei nos vídeos. Quero os vídeos curtos. Não, professora, nota assim. E assim vai. Eu acho que parte muito, e eu acho que é um ambiente bacana isso que a gente está propondo, porque muitas vezes a gente não pode se revestir daquele rótulo de simplesmente se levantar a bandeira. Eu sou a geração millennials. Mas o que isso quer dizer? Eu sou a geração X. E aí você está se colocando esse rótulo, se apropria então das qualidades, mas também se apropria das limitações para você crescer. Então, se a minha geração, essa geração aqui, eu sou muito boa em tecnologia, eu tenho que mirar então naquilo que eu vou poder trabalhar. É que nem estudar para prova de concurso. Eu não vou focar naquilo que eu já sou bom, porque senão eu vou ter mais do mesmo. Eu quero focar naquilo que eu posso melhorar. Então, se os estudos, não é a voz do além que está vindo e baixando, mas são os estudos, as pesquisas estão dizendo que eu vou precisar trabalhar o meu lado relacional, isso, aquilo, outro, a gente baixa as orelhas e vai. Da mesma forma a gente. Nossa, tem uma maior dificuldade. Para mim, eu tô ainda em choque, porque peguei todos esses equipamentos aqui, não foi? Foi assim, é plug and play. De plug and play não aconteceu nada. Só teve o play, eu fiquei procurando em nada. Então eu tenho que reconhecer e precisei da ajuda de todos os alunos. O Guilherme, que não está aqui, veio 2 dias seguidos para a gente tentar desvendar. E veio, quer dizer, que vocês que estão aí fazendo esse suporte. Se eu não tiver a humildade de reconhecer isso e venha e me permitir, eu não aprendo. E também se o outro também não se permitir. Eu sou muito bom nisso nessa tecnologia, mas talvez eu precise desenvolver essa habilidade. Talvez isso que estão falando é só besteira ou implicância, isso. Tem um fundo de verdade, tá? Para onde isso está querendo me levar? Né? Então eu acho que todas as gerações acabam tendo que poder baixar um pouco a bola deles e dizer assim, a gente se precisa. A minha geração é melhor que a sua, não tem essa frase não. A gente sai diferente, mas Eu acho que esse podcast aqui, só de ter 4 pessoas aqui, e mais 2 pessoas que estão na técnica realizando tudo isso, né? Mostrando que ele foi realizado com 3 gerações. Então, eu acho que foi muito apropriado, né? Essas 3 gerações aqui falando sobre gerações, né? E no ambiente de trabalho, é isso que a gente quer. São as gerações interagindo, cada uma com a sua consciência do que ela tem de melhor para oferecer para o outro e, ao mesmo tempo, ela também tendo a consciência da sua limitação, né? E procurando aprimorar essa limitação, né? Então, eu acho que é um espetáculo quando a gente tem esse encontro de gerações. Eu gosto, também por ser educadora, né? Como disse o Paulo Freire, não existe ensino sem aprendizagem e não existe aprendizagem sem ensino. É ensino-aprendizagem, porque é uma via de mão dupla. Não adianta eu querer oferecer o meu conhecimento para os meus discentes se os meus discentes não quiserem esse conhecimento. Eles não vão absorver esse conhecimento, né? Então, você tem que estar, como disse a professora Tícia, aberto, né? A dar e a receber esse conhecimento. A dar feedback e a receber feedback também. Porque isso é que vai enriquecer cada vez mais essas relações humanas e vai construir um ambiente de trabalho onde vai imperar o bom relacionamento humano, trabalho em equipe, ótima comunicação para evitar conflitos e sucesso profissional e pessoal. É isso. Bom, pessoal, passar a palavra aqui para a professora Graciane. Depois eu queria que todo mundo pudesse fazer uma coisinha de encerramento para isso, mas eu não vou fazer isso agora, eu vou passar para a professora Graciane para poder fazer as honras desse nosso Não, primeiramente eu vou deixar assim, professora Célia, qual o recado que você daria de fato aqui no final para as gerações, para o futuro, seu recado? Gente, é uma coisa tão importante
que a vida nos ensina, né, nessa minha condição de geração X, Y, Z, alfa, beta, né, que eu venho estudando, mas principalmente na minha própria existência, na minha própria vivência do dia a dia. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o passado passou, o futuro não existe. Viva o hoje. Seja feliz hoje. Chegue ao final do seu dia e se pergunte: o que eu fiz hoje permitiu que houvesse um crescimento humano em mim? Houvesse um crescimento profissional em mim? O que o meu trabalho melhorou a vida das outras pessoas? Né? Eu sempre me faço essa pergunta. Como foi a minha aula hoje? Será que eu alcancei um objetivo? As meninas aqui que foram minhas alunas sabem, eu posso estar doente do jeito que eu tiver. Na hora da aula eu melhoro instantaneamente, é incrível, né? O menino reclamava que eu não faltava. Então, eu digo isso: vivam o hoje, com humildade e com gratidão. E gratidão a vocês por me permitirem participar desse ambiente maravilhoso, desse encontro geracional incrível. Obrigada, professora, por a senhora ter vindo no nosso podcast. Foi enriquecedor essa conversa que a gente teve. Professora, eu, como sua antiga monitora, não sei mais expressar a minha admiração pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, pela pessoa humana que você é. E assim, a frase parece que casou assim, tudo que ela me ensinou, assim, porque é o que a gente também repassa. Assim, quando eu vejo os meus discentes, meus alunos, o que eu quero, será que o que eu estou proporcionando hoje, além de fazer bem para mim, está significando algo para o outro? Seja na parte profissional, até pessoal mesmo. Como aconteceu de ter uma pessoa presente que tem um espírito tanto profissional como pessoal, e deixar a gente sempre motivada e buscar sempre o nosso melhor. Muito prazer, muito obrigada mesmo. E assim, até aproveitar deixo, né, não querendo tirar nenhuma, mas tudo aqui é fruto realmente, tudo que a gente falou, de certa forma, chega como resultado desse episódio de hoje. Eu fico muito feliz disso. Porque a professora colocou pontos de aluno querendo mudar de carreira, a gente passou por isso, histórias reais de alunos que chegaram para a gente durante o semestre e disse: eu trabalho com isso, mas eu estou fazendo curso, eu não quero ficar aqui, não é onde eu quero, eu estou vivendo em outro ponto, o que é que eu faço para mudar? Surgiu a oportunidade, VV é uma dessas, teve uma outra aluna que passou, então a gente vê isso acontecendo, o meu contato, aí já entrando no lado pessoal, com professora Célia, aí vulgo, né, tem a liberdade de falar tia Célia, né, tia Célia, né, para os mais íntimos, né, é desde a minha graduação, não façam as contas, mas desde a minha graduação. Isso, se a gente não tiver as habilidades, e eu não vou dizer que foi algo intencional, foi algo que aconteceu, e que bom que aconteceu, né, que bom que a gente soube identificar, se permitir, vivenciar algo além que ia da sala de aula. A professora Célia se permitiu me conhecer além da aluna, eu me permiti ela ser minha professora além da professora do conteúdo, e muitas vezes é isso que o professor, ele não é só o professor da teoria. Muitas vezes ele está ali dando a cara a tapa dele, mas ele está entregando muito mais do que a teoria em si, porque a teoria, até hoje com as inteligências artificiais, a teoria é quase que um pano de fundo. Sim, né? Hoje o acesso que você pode ter é um pano de fundo, mas o professor ele tem que então entregar outros conteúdos que justificam aquela teoria. Pode ser que no momento a gente fique sobressalente enquanto professor. Então, assim, é só agradecer e dizer: eu estou muito orgulhosa, eu estou muito orgulhosa dessas duas mulheres maravilhosas. Foi através da professora Célia que eu cheguei a conhecer a professora Graciane, que a gente fala bala e casca de bala, foi desse nosso encontro. E eu acho que isso aqui é um resultado. Agradeço os alunos, vocês estarem aqui, espero que vocês tenham curtido. Não vou abrir aqui uma enquete e dizer qual é a geração melhor ou pior, não existe isso.
Né? E é isso que eu acho que é o grande ponto aqui desse podcast. Não existe geração boa ou ruim, rótulos de geração para a gente usar, fazer bullying o coleguinha. Exatamente, cada um vai entregar algo, fazer algo. Então hoje, aproveite esse podcast que você escutou. Vamos nos educar. Cada um de vocês que escutou, chegou até aqui. Se você chegou até esse momento, educa o coleguinha. Fala sobre ele, sobre o que é isso. Abre o coração. Se permita a receber. Eu, como aluna das duas professoras, é muito bom estar nesse podcast. É bom o convite, a lembrança de ter lembrado, tipo, você é uma das nossas alunas. Vamos fazer parte desse projeto, ter convidado. Poder participar tanto da conversa que a gente teve com o Romário, tanto da conversa que a gente teve. Vamos ter outras conversas e conviver tanto com elas fora de sala de aula, como dentro, como professora. Eu sempre admirei muito. A Tícia, eu já cheguei até a falar, eu realmente era de outra parte, eu trabalhava em outro ramo. Depois da questão financeira, das aulas financeiras da Tícia, ela me puxou, acabei migrando para a financeira. Grei. Quantas vezes eu falei agregando no corredor, agregando me socorro, o que eu faço aqui? Sempre conversa, não sei o que, e aí é isso, a questão realmente, obrigada. Só gratidão, gente. Gratidão. Obrigada. É isso que a gente tem que levar. Encontros de geração é algo para enriquecer. Se inscrevam no canal. Temperar. Né? Se inscrevam no canal, pessoal. Joinha. Ativa o sininho, se inscreve. A nossa meta são 100 inscritos no canal, tá? Divulga para os colegas. Fala com o coleguinha, né? Agora compartilha, gente. Isso, porque a gente quer estar aqui trazendo mais conteúdo de qualidade, mais gente legal para vocês estarem aí aprendendo mais e mais sobre tudo que está rolando no mundo, né? É isso. Boninha se mete um pé demais. É isso aí. Tchau.